Com homem não te deitarás como se fosse com mulher. É abominação. Levítico capítulo 18, versículo 22. Levítico 18, 22 talvez seja o texto mais utilizado como prova bíblica da condenação à homossexualidade. Mas será que esse texto realmente se refere à homoafetividade? É o que abordaremos no presente vídeo. Geralmente, os versículos bíblicos estão inseridos em um recorte textual maior, que pode ser um capítulo ou uma perícope, ou seja, uma porção textual coerente com início, meio e fim. É o caso de Levítico 18, 22. Portanto, utilizá-lo sem observar sua relação com o seu contexto é desonesto e contrário às regras da hermenêutica. Para uma melhor compreensão de Levítico 18, 22, indicamos a leitura de todo o capítulo. O aspecto histórico indica que aquelas proibições foram dadas em virtude de um importante fato, a saída de Israel do Egito para instalar-se em Canaã. Este era um momento ímpar na vida do povo de Deus, o qual deveria abster-se dos costumes, em especial aqueles relacionados à religião, dos egípcios e cananeus. Assim começa o capítulo 18. Não fareis segundo as obras da terra do Egito em que habitastes, nem fareis segundo as obras da terra de Canaã, para a qual vos levo, nem andareis nos seus estatutos. Levítico, capítulo 18, versículo 3. E assim se encerra. Com nenhuma destas coisas vos contaminareis, porque com todas estas coisas se contaminaram as nações que eu lanço de diante de vós. Portanto, não pratiqueis nenhum desses costumes abomináveis que se praticaram antes de vós, e não vos contaminareis com eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Levítico capítulo 18, versículos 24 e 30. Ao verificarmos o contexto textual imediato ao versículo 22, este se torna ainda mais claro, pois a série de proibições sexuais iniciada no versículo 6 sofre uma quebra e entra em cena uma proibição de caráter cultico. E da tua descendência não darás nenhum para dedicar-se a Moloque, nem profanarás o nome de teu Deus. Eu sou o Senhor. Levítico capítulo 18, versículo 21. Nem te deitarás com animal, para te contaminares com ele, nem a mulher se porá perante um animal, para juntar-se com ele. É confusão. Levítico capítulo 18, versículo 23. Sobre as proibições da seção que compreende os versos 21 a 23, a Bíblia de Estudo Aplicação Pessoal expõe: sacrifício de crianças, relações homossexuais entre homens, relações sexuais com animais, eram práticas comuns nas religiões e culturas pagãs, e é fácil ver porque Deus lidou tão duramente com os que começaram a segui-las. Bíblia de Estudo Aplicação Pessoal, CPAD, página 162. Como o verso 22 está inserido em um contexto religioso, é coerente inferir que a proibição do sexo entre homens adquire também essa conotação. O contexto textual próximo ou imediato tem conteúdo essencialmente cultico, determinado pelo campo semântico, ou seja, de sentido, que algumas palavras apresentam. Os versículos 21 a 23 formam uma pequena perícope em que uma série de termos típicos do vocabulário religioso é empregada. No versículo 21, temos profanar, tradução do hebraico halel, contaminar algo ou alguém em sentido religioso. No versículo 23, temos tamei, que significa tornar algo ou alguém impuro, também em sentido cerimonial. Quanto ao versículo 22, temos toevá, palavra empregada para qualificar o sexo entre homens. Toevá, ou seja, abominação, significa algo repugnante, porém, como indica o contexto linguístico, em sentido ritual. Todas as escolhas lexicais dessa perícope apontam para a mesma direção, a idolatria. Obviamente, nem sempre Toevá terá uma conotação cerimonial ou religiosa. O contexto, porém,
tratará de especificar qual o seu sentido. Para confirmar o caráter ritualístico de Levítico 18:22, é importante lançar mão de outra regra da hermenêutica, a comparação com um texto paralelo. Havia também na terra prostitutos cultuais. Fizeram segundo todas as abominações das nações que o Senhor expulsara de diante dos filhos de Israel. 1 Reis, capítulo 14, versículo 24. 1 Reis 14, 24 menciona o sexo entre homens, classifica suas práticas como abominação e ainda faz referência às nações que foram expulsas de diante dos filhos de Israel, exatamente como em Levítico 18, 24. Logo, Levítico 18, 22 não apresenta qualquer relação com a homoafetividade, mas com a prostituição homossexual cultica, típica das religiões egípcias e cananeias. Confira também Deuteronômio 23, 17 e 18. Para mais detalhes sobre a prostituição cultica, assista ao vídeo Quem eram os prostitutos cultuais? O link está na descrição. A Bíblia qualifica as práticas idolátricas como abominação. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Deuteronômio capítulo 18, versículos 9 a 12. O fato de o sexo entre mulheres não ser proibido também é bastante significativo, pois além de descartar que o assunto em pauta seja a homossexualidade, algo comum a homens e mulheres, também indica um aspecto central para os cultos da fertilidade. Sobre o texto em estudo, o pastor presbiteriano Alan Brash expõe: a razão por que não se mencionam as mulheres, sugerem estudiosos do Antigo Testamento, é que se acreditava naquela época que a fonte total de uma nova vida vinha do homem, sendo que a mulher servia apenas de receptáculo no qual a semente se desenvolvia em uma nova vida. Encarando nossas diferenças, Editora Sinodal, página 66. Levítico 18, 22 proíbe única e exclusivamente relações genitoanais entre homens. Não há qualquer referência a outros aspectos da sexualidade, como a afetividade, o romantismo e o companheirismo. Por outro lado, existe clara e direta referência a um aspecto religioso do ato em si, a idolatria. Por isso, usar esse texto como condenação bíblica à homoafetividade é um grande equívoco. Também é injusto reduzir a orientação sexual de alguém a determinada prática sexual. Da mesma forma, é errôneo presumir que todos os homens homossexuais comprometidos pratiquem o sexo anal. Quer aprofundar esse tema? Fique atento às nossas dicas de leitura. Bíblia e Sexualidade, fonte editorial. Bíblia e Homossexualidade, Verdade e Mitos, Oasis Editora. O que a Bíblia realmente diz sobre a homossexualidade, edições GLS. Gostou do nosso conteúdo? Curta e compartilhe. Para mais novidades sobre teologia inclusiva, siga-nos em nossas redes sociais. Não perca os próximos vídeos, inscreva-se no canal e ative o sininho.